Conversas da Eclésia, vamos hoje falar de mobilidade humana, desse direito que marca o ser humano de poder movimentar-se, de poder procurar melhores condições de vida noutro país e também, infelizmente acontece muito, de poder procurar refúgio noutro ambiente, noutro território, quando no seu de origem os seus direitos não estão salvaguardados. E aqui incluindo também, até pelo grupo de convidados que temos hoje, o tema da perseguição aos cristãos como muitas vezes uma das causas que leva muitas pessoas a terem de sair das suas terras. Está connosco a Catarina Martins Betancourt, presidente da Fundação Ajuda à Igreja que Sofre, a Eugénia Quaresma, diretora da Obra Católica Portuguesa de Migrações, e o padre Rui Pedro, missionário scalabriniano, nesta altura no Luxemburgo, na Missão Católica do Sul de Luxemburgo, mas também já pertenceu ao Governo Geral dos Missionários Scalabrinianos e, portanto, conhecedor desta causa que é a mobilidade humana. Obrigado por estarem nas conversas na Eclésia. E começamos esta conversa que é sempre partilhada entre todos nós, sobre esta circunstância que vivemos, de uma pandemia que nos isolou em casa e que teve precisamente na mobilidade e na mobilidade fácil, sobretudo no mundo ocidental, no mundo mais desenvolvido, o grande fator da propagação dessa pandemia. Vivemos enfim, estamos a recolher os resultados de algo que não sabemos usar, este direito e à mobilidade, que não sabemos usar com as cautelas devidas, levamos isto longe demais. O que é que vos parece que esta circunstância da mobilidade foi a mobilidade que nos isolou em casa, paradoxalmente, não é? Isto ajuda-nos a... Este é sem dúvida um tempo que nos obriga a parar para pensar e refletir. E pensando naquilo que é a Pastoral das Migrações, ajuda-nos a pensar o que é este. Se temos direito a nos movermos, também temos o direito a não nos movermos. E o modo como os Estados estão a enfrentar isto obriga-nos a pensar que é preciso investir no desenvolvimento local. E que há que respeitar também as regras da mobilidade, as regras do encontro, não é? E obriga-nos a pensar um bocadinho nisso. Bom, de facto, eu penso que este facto este vírus vem-nos mostrar o que é esta globalização que nós vivíamos e que sabíamos que estávamos nesta aldeia global, mas vem-nos mostrar efetivamente que com esta aldeia global também tudo o que é de bom e de mau nos traz, não é? Veio ter connosco. E de facto é como a Eugénia dizia, portanto, estamos a viver um tempo em que efetivamente vai-nos fazer pensar e refletir sobre a nossa vida até agora e como é que podemos usar esta mobilidade que nós tínhamos e que era como que garantida, que tínhamos este direito a esta mobilidade e que de repente trouxe outras consequências que temos que efetivamente ver como é que vai ser a nossa vida para além daqui. E como a Eugénia dizia, concordo perfeitamente, integralmente com o que ela disse nesta perspectiva do local, não é? Temos que pensar mais localmente, temos que pensar mais no nosso país, na nossa região, nas nossas empresas e olhar como é que podemos efetivamente também estar preparados para estas próprias pandemias e estas consequências que são um revés desta globalização que tanto trabalhámos e tanto quisemos ao longo dos últimos anos. Padre Rui Pedro. A mobilidade não deixa de ser uma dádiva para a humanidade. É verdade que agora quem se movimenta é suspeito, quem passa por um aeroporto, quem vem de longe. No entanto, é uma grande dádiva a mobilidade, que é preciso não perder essa noção neste momento, porque também é neste momento na mobilidade dos conhecimentos que está a encontrar uma resposta, país daqui e da acolá, portanto, não percamos este aspecto importante e a pandemia veio colocar, de facto, esta atenção à mobilidade que tem sido, ao longo da história, um veículo de troca de culturas, tem sido um veículo de troca de conhecimentos, as religiões expandem-se através das migrações. E também, neste caso, o mal, neste caso o vírus, a doença, também se transmite através da mobilidade. Não deixa de ser um direito e uma beleza, a mobilidade.
há que de facto verificar que quando acontece uma situação destas, ou até o próprio mal, reparemos quando está a difundir algumas redes terroristas pelo mundo fora também, portanto em que pessoas se introduzem em alguns países, portanto a mobilidade há que de facto geri-la melhor. Portanto, a grande missão da OIM, que é esta organização da ONU, é de facto haver uma boa mobilidade, coisa que talvez possa ser uma questão a pôr-se, não tanto uma gestão em base dos nossos interesses nacionais, basta ver a crise das migrações há algum tempo atrás, como os países reagiram, agora todos estão a reagir de modo diferente, porque todos precisam uns dos outros. E que mundo fica esquecido nas circunstâncias que vivemos? Que povos ficam esquecidos e que preenchiam os nossos noticiários, seja por causa de serem perseguidos por motivos da sua religião ou por motivos políticos, e agora estão no seu reduto, permanecem esquecidos? E deixava a conversa mais solta. Eu posso, se calhar, começar por falar, porque lembrei-me imediatamente, Paulo, quando estava a falar, portanto, da questão, por exemplo, da guerra da Síria, não é? Que de repente deixámos de ouvir falar. Portanto, as nossas notícias são únicas, exclusivamente ligadas ao vírus e os efeitos nas economias e na população, portanto, em termos de saúde pública. Mas todos os outros temas que continuam, efetivamente, foram como que apagados, como que esquecidos, e parece que de repente tudo se solucionou. Mas a verdade, e pensando só no caso da Síria, a guerra continua com muita dificuldade, porque efetivamente portanto, estamos a falar de um país que continua em guerra, há certas zonas da Síria que continuam efetivamente em guerra diária, e ao mesmo tempo temos também uma comunidade que impossível ficar em casa confinada porque não tem capacidade financeira para comprar comida, por exemplo, para mais do que um dia ou dois, e portanto, e que de repente se vê que é obrigada a ficar em casa, mas por outro lado não pode, e portanto acaba por ter que sair. E isto traz outras consequências, e além disso temos também a comunidade cristã na Síria, que é uma comunidade que já estava que era uma comunidade muito pobre, muito esquecida, muito isolada, muito perseguida, muito discriminada, e agora com a consequência deste vírus, acaba por estar ainda mais esquecida, mais discriminada relativamente a todos os outros. Pelas notícias da Ajuda à Igreja que Sofre, Catarina, chegam-nos também relatos da situação no norte de Moçambique, na província de Cabo Delgado, aí sobretudo por causa dos deslocados internos. Exatamente, pronto, Cabo Delgado tem sido palco de vários ataques desde 2017, não há ainda a certeza absoluta, apesar de vários ataques terem sido reivindicados pelo Daesh, o autoproclamado Estado Islâmico, portanto ninguém sabe exatamente se serão efetivamente membros do autoproclamado Estado Islâmico, que são outros grupos que se dizem que se fazem passar por eles, mas a verdade é que tem havido várias mortes, portanto desde 2017, segundo a igreja local, o bispo fala-nos em cerca de 500 mortos e mais de 200 mil deslocados, portanto são pessoas que já viviam de uma forma pobre e que de repente são obrigados a fugir das suas casas e vão para campos de refugiados sem as condições, e portanto numa altura em que se pede para haver este confinamento, portanto estas pessoas acabam por perder as suas casas e acabam também por estar ainda mais expostos à realidade, ao que se está a passar, não é? E de facto estes últimos dias o bispo tem sido incansável nas suas comunicações, mas também para alertar o que se passa, não é? Como dizíamos há pouco, portanto há várias situações no mundo que ficaram como que esquecidas. E Moçambique, o norte de Moçambique, é efetivamente um desses sítios que está esquecido, que não faz parte das notícias e que está a ser alvo destes ataques por grupos terroristas, com decapitações, com mortes, com destruição total de aldeias, e portanto é preciso de facto haver também esta denúncia, e o Papa mais uma vez no domingo de Páscoa alertou para isto, e portanto de facto é muito importante estas denúncias e que o mundo também olhe, as organizações internacionais também possam olhar e possam também ajudar um povo que já tem sofrido tanto e é um povo tão pobre como o de Moçambique. E é um tema que merece sem dúvida o pronunciamento do Vaticano e que chega a outras latitudes. Padre Rui Pedro ia intervir. Sim, intervir porque de facto no momento em que o clero está em casa
estas denúncias, esta atenção tem sido levada a cabo pelos leigos, as ONGs. Eu penso nos campos de refugiados. O nosso bispo do Luxemburgo, o cardeal Jean-Claude Olariche, como sabem, é presidente da Comesse, mesmo em tempo de epidemia, não ainda em pandemia, mas epidemia, tomou este gesto de acolher menores do campo de refugiados de Lesbos. Nós acolhemos uma dezena, uma dúzia, não me recordo bem, que foi um gesto, cá está a luz, um gesto luz, de denúncia de uma situação que estava a ficar esquecida, como está o campo de refugiados de Calais, a ilha de Lesbos, quem está nestes lugares, os campos de detenção dos imigrantes na Líbia, na Eritreia, enfim, neste momento são de facto os leigos empenhados na militância social, que têm vozes, como também a questão da pandemia que chegou a estes campos, onde não há distanciamento social, onde não há as condições higiênicas necessárias, onde há falta de bens alimentares. É um autêntico inferno. Ouvi há dias o testemunho de um voluntário português que trabalha lá em Lesbos. É um autêntico inferno. Claramente que nós estamos preocupados com a distância social, que para nós na Europa é possível fazê-lo, mas o nosso pensamento tem ido também a estas pessoas, a estes leigos, cristãos ou não, que, por um grande amor à dignidade humana, têm estado ao lado de quem sofre. E também não esqueçamos, como dizia muito bem a Catarina, a Venezuela, por exemplo, a crise na Venezuela, que ninguém mais fala, mas que foi uma mobilidade de milhões de pessoas, e está a ser, como também alguns países de África. Portanto, neste momento estamos eurocentrizados na nossa Europa, porque chegou até nós. Enquanto esteve na China, a Europa foi andando, e também reparamos que as respostas foram progressivas, cada país reagiu a seu modo. Hoje elogiamos os países que reagiram logo, os países mais nórdicos do norte da Europa, como também o Luxemburgo, e, portanto, outros foram reagindo de modo diferente. Contudo, cabe a nós, organizações cristãs, não deixar que, mais uma vez, se manifeste alguma globalização da indiferença, e as nossas organizações onde estamos, sermos um bocadinho a voz. Portanto, sermos porta-vozes destas realidades que neste momento estão esquecidas, onde, de facto, a notícia principal é saber quantos mortos houve hoje no Luxemburgo, não é? Ou em Portugal, e já nos cansamos desta, de facto, mediatização da morte, que há algum tempo era um tema tabu e que, de facto, agora se tornou um tema comum, onde todos têm medo. Quanto aos funerais, nós no Luxemburgo já fazíamos, porque há famílias que querem continuar a esconder a morte, e há a modalidade no Luxemburgo do funeral em toda a intimidade. Eu já fiz funerais com meia dúzia de pessoas em tempo não de pandemia. Portanto, hoje isto custa-nos, mas não esquecemos que também este modo de ocultar a morte faz já parte de algumas culturas europeias. Eugénia, de que forma é que vai acompanhando também este esquecimento de muitas populações em muitas partes do mundo, nomeadamente pelas ligações que a Obra Católica Portuguesa de Migrações vai mantendo com as várias missões católicas espalhadas pelo mundo? Neste momento têm sido as redes sociais e aquilo que vão publicando, e essa interação tem sido muito rica. Perceber que as pessoas procuram, apesar da imposição do distanciamento social, as pessoas procuram a proximidade, procuram ir ao encontro. É ir testemunhando também os gestos de solidariedade e a criatividade para não deixar ninguém para trás. E ir ao encontro dos mais esquecidos. E falando com alguns sacerdotes, ir ao encontro daqueles que não têm redes sociais, mas têm um telefone, e pelo telefone procuram estar a acompanhar aqueles que estão mais sós. E de facto, apesar de todo o cenário que nos é imposto, todo este tempo revela-nos a importância da interdependência, de estarmos ligados, de aprendermos uns com os outros e de colaborarmos uns com os outros. A solução passa muito por, não cada um por si, mas trabalhar realmente em conjunto. Este é o grande desafio que
a Pastoral das Migrações já falava muito desta interdependência, da transversalidade dos diferentes setores da sociedade e realmente percebemos isso, a importância de cada um. Todos somos importantes para resolver, desde a empregada de limpeza do varredor de lixo até ao Presidente da República. Portanto, todos têm um papel a desenvolver e esse valor é ressaltado neste tempo. Interessa-nos ir conjugando agora o desconfinamento, não é? Saber como é que vamos retomar uma série de atividades e de relações familiares da sociedade, mas neste tema da mobilidade, do encontro com culturas diferentes, com países diferentes, como é que acham que vamos sair de tudo isto? Incluindo aqui também um fator que ainda não falamos, mas que é, de facto, muitas populações migravam por razões económicas, mas neste momento essa possibilidade não existe, não é? Eugénio, não sei se quer comentar essa circunstância também que marca a Pastoral das Migrações. Neste momento, ir procurar trabalho não está em cima da mesa, não é permitido, mas continuam a existir as razões que haviam anteriormente. E tudo isso vai ter que ser revisto e percebemos que precisamos disso, precisamos que pessoas continuem a mover-se, precisamos de turistas, precisamos de trabalhadores especializados, precisamos de estudantes, portanto as necessidades continuam e vamos ter que reaprender as realidades que não passam por ficarmos fechados sobre nós próprios. A história da imigração mostrou-nos que a mobilidade é imparável, portanto é bom que nós tenhamos, quando há necessidades, sobretudo necessidades básicas, haja leis ou não leis, nós portugueses temos a experiência da imigração de assalto, não esqueçamos que em 2012, quando eu cheguei ao Luxemburgo nessa altura, tinham saído de Portugal 120 mil pessoas devido à crise da austeridade. Eu não sei, mesmo com a economia congelada, havendo prementes necessidades nas famílias, não sei se não vamos assistir no futuro a uma mobilidade grande, mesmo intra-europeia, de portugueses que vão procurar no estrangeiro melhores condições de vida para os seus compromissos bancários, o seu endividamento, as suas coisas. Portanto, a imigração ensina-nos isso, porque temos a imigração onde é um país que chama o outro com acordos de trabalho, então precisamos de mão de obra e chamamos gente. Aconteceu no Luxemburgo nos anos 65, o Luxemburgo precisava de gente, chamou os portugueses. Há também um país que acolhe outro, portanto, um país que acolhe esta gente que chega, que vai regularizando imigrantes, etc., porque precisa deles. Eu creio que neste momento de incerteza que todos nós vivemos, está aberto todas as possibilidades, mas conhecendo a história da migração humana, talvez nos tenhamos que preparar para uma mobilidade forçada de muitas famílias na procura dos bens essenciais, que é de facto aquilo que nós vimos que é o mais importante. Quantas pessoas, certamente, num momento de necessidade, não venderiam o carro para ter um ventilador, por exemplo, né? Vimos que a vida é um dom preciosíssimo e que, de facto, um parasita como este vírus, que vem travar a euforia que estava no mundo, em que o nosso Papa Francisco tem feito tantos apelos, lembremos do sino da Amazónia, apelos a que cuidemos do clima, das minorias, a questão da corrida ao nuclear, que também continua muito atual. Nós aqui no Luxemburgo temos a 20 km da fronteira uma central nuclear, que se houver problemas não tem a ver só com a França, tem a ver connosco também. O termos neste momento também esta questão esquecida do esgotamento das energias fósseis, portanto, estamos a sugar a alma do planeta, portanto, estamos a tirar-lhe os seus gases,
as suas substâncias, estamos a pôr em crise, o colapso climático, enfim, o Papa Francisco tem sido, neste tempo de pandemia, o melhor cuidador de quem está no sofrimento, e penso que nós, Igreja, e mais uma vez digo, com o clero em casa, os leigos têm que ser porta-vozes destas grandes questões que, a meu ver, estando nós sem culto, veio a mostrar-nos de que é muito importante a formação dos nossos cristãos a nível da doutrina social da Igreja, porque a solidariedade, que estamos aqui a falar, é um dos princípios fundamentais. E, de facto, talvez nós vendo que há um multiplicar-se de missas online e de orações e de rosários, mas talvez ninguém se lançou noutro tipo de apoios às comunidades e às famílias. Apreciei muito o que o SNEC está a fazer, a catequese em família. Para nós, mesmo na imigração, é um apoio muito grande. Já é a nossa alternativa única que temos, isto é, as nossas comunidades, os nossos cristãos estão conscientes deste dever de solidariedade que marca as nossas organizações. Então, o que fazer para que também, sem culto, nós descobramos que há um grande espaço da vivência do cristianismo que passa pelo amor ao irmão e pela cuidar da dignidade humana do outro e, sobretudo, contrariar, de facto, este isolamento social que já no passado havia algum isolamento. Nós não nos interessamos pela ébola. A ébola foi trágica para alguns países de África, mas não tinha a ver connosco, e até dizem que houve interesses farmacêuticos a retardar a entrega de uma vacina e do medicamento. Creio que nesta reflexão que estamos a fazer, onde tudo está a ser feito em família, qual é, de facto, a nossa educação para a solidariedade na nossa pastoral? Penso que é um desafio grande que neste debate me veio agora a ideia e que partilho com os meus colegas neste café. Catarina, ainda na sua opinião, de que forma é que vamos retomar esta mobilidade e criar mais proximidade com causas que podem ficar esquecidas neste momento? Bom, eu penso que este é um momento de repensarmos, não é? Eu penso que ninguém sabe o que é que vai acontecer amanhã, mas é um momento em que nos foi dada esta oportunidade de parar e de repensar o que nós queremos. Porque, por exemplo, era o que se vinha sendo pedido, por exemplo, a diminuir a poluição do ar, toda a gente dizia que era impossível e de repente este vírus conseguiu efetivamente que a poluição baixasse os seus níveis devido à paragem de praticamente dos aviões, carros, por aí fora. Portanto, é possível nós mudarmos, é possível haver esta mudança. Portanto, este tempo que nós estamos agora a viver é de facto esta oportunidade para repensar o que nós queremos, o que queremos para os nossos filhos, para os nossos netos, que mundo queremos deixar. E de facto este lado da solidariedade é também penso que se tem visto nestes tempos da pandemia, com todos os grupos de jovens, todas as paróquias que organizaram e que estão a ir levar comida, medicamentos àqueles que estão mais frágeis, que não podem sair. Portanto, este aumentou com tudo isto, com as necessidades, e por isso a sociedade que se preocupa mais com o outro, com quem está ao meu lado, que se preocupa mais com estas questões do ambiente, da população, que é de facto a oportunidade única que o universo que nos estão a dar neste momento para pararmos e repensarmos e mudarmos efetivamente, porque estávamos a viver numa lógica do imediato, em que muitas dos bens básicos, das liberdades básicas estavam a ser esquecidos, e portanto é de facto um momento de mudança, e eu quero acreditar que de facto saem daqui pessoas com um melhor fundo, com esta solidariedade, com mais proximidade com o meu irmão, de ajudar, portanto, este lado mais humano de cada um de nós que venha ao de cima e que possa ajudar também a resolver muitas questões, porque há milhões de pessoas que estão esquecidas neste momento. Esperemos que sim, de facto que essa mudança aconteça. Agradeço-vos terem partilhado aqui nas conversas na Eclésia as vossas perspectivas, preocupações e também olhares com esperança para
o dia de amanhã, nomeadamente em torno deste tema da mobilidade e da solidariedade entre os povos. Muito obrigado.